Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar, ao vivo, para você saber mais hoje sobre o transtorno borderline. Você sabe o que é isso? Quem vai esclarecer todas as nossas dúvidas é a doutora Triana Portal. Ela é psicóloga, já está aqui ao meu lado. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, é um prazer poder estar aqui para levar informação para você que está em casa, você que nos recebe aí de portas abertas. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Triana Portal, começar esse ano muito bem, ela é psicóloga. Doutora, adoro te receber aqui, você já sabe. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite, também adoro estar aqui nesse cenário novo, tão bonito. Novo, né? Também adorei. Uma energia nova, né? Muito legal. Muito bom. Hoje a gente fala sobre transtorno borderline. Olha, que nossa equipe de reportagem, doutora, foi às ruas da capital paulista para saber se as pessoas sabem o que significa transtorno borderline. Roda o VT. E para estrear o link, né, o ao vivo aí de 2016, eu converso com a nossa repórter Jéssica Nunes. Jéssica, seja muito bem-vinda aqui ao Consulta ao Doutor. É um prazer te receber, conversar com você. Onde você está, Jéssica Nunes? Boa tarde. Boa tarde, Denise. O prazer é todo meu. Estou muito contente em participar do Consulta Doutor. A gente está aqui na Paulista. A gente chegou aqui mais cedo, conversamos com algumas pessoas para a gente ter uma ideia do que as pessoas acham que é esse transtorno de personalidade borderline. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar até então. Mas vamos conferir o que as pessoas entendem pelo transtorno de personalidade borderline. Pode falar. Não faço ideia do que seja esse transtorno. Borderline. Não faço ideia. Eu conheço o transtorno de borderline, né? E é uma doença que a pessoa tá ótima, no meio de todo mundo, conversando, de repente ela tem um ataque, se ela tá com raiva, ela agride, ela pega pelo pescoço, fica super agressiva. Precisa de tratamentos, de remédios e fazer um tratamento para controle dessa doença. Muitas pessoas têm e nem sabem que tem. Eu tenho um parente na família que tem e descobriu depois de muito tempo ela tinha essa doença, a gente não sabia por que de repente ela ficava agressiva do nada. Então é o que eu digo, tratamento, remédios, controle médico psiquiátricos. E é uma doença que muitos têm e nem sabem que tem. Tá legal? Tá bom? Obrigada. Não, nunca ouvi falar. Sim. E como que é essa pessoa? Como essa pessoa? É, como que ela age? Ela age em bipolaridade, né? Às vezes está ansiosa, às vezes está depressiva, né? Perfeito, pode falar. Eu não sei, nunca ouvi falar, não conheço. Olha, eu não conheço esse transtorno, mas pelo nome é muito parecido com outros que a gente escuta, que a gente ouve falar, e na verdade eu não sei. Não. Já ouvi falar, mas eu não sei exatamente o que é e tenho curiosidade de saber do que se trata. Sim, já ouvi. Existem, inclusive, nos últimos tempos, eu até vi algumas pessoas famosas que têm o transtorno, tá? Um dia tá feliz, outro dia tá triste, tá? Fica nessa. Denise, a gente percebeu que tem muita gente ainda que fica confuso na hora de responder o que é. Muitas pessoas já falam de cara que não sabem, não entendem nada sobre o assunto. Outras pessoas têm na própria casa, convivem com os próprios parentes que têm esse tipo de transtorno e outras pessoas até confundem com bipolaridade. Nada melhor que a doutora Triana para responder essas dúvidas, para nos tirar essas questões. E a gente precisa de uma consulta. Doutora Triana, ajuda a gente a entender o que é esse transtorno
transtorno de personalidade de borderline. É com vocês. Obrigada, Jéssica. Muito bom ter sua participação aqui conosco. Realmente, olha, é difícil às vezes separar as pessoas e fazer essa pergunta, ter essa resposta, né? Então, é que elas deixem a gente transmitir essa resposta. Isso foi muito legal. O mais legal é que tem uma pessoa falou, mas eu tenho muita curiosidade. Então, aí, para você também, viu, Jéssica? Continua ligadinha aí que a doutora Triana Portal vai tirar todas as nossas dúvidas. Obrigada, Jéssica. Bom trabalho para você. Boa tarde. Doutora, vamos então explicar para quem está em casa. A Jéssica estudou o tema para fazer essa reportagem, ir lá perguntar, fazer o povo fala. Ela já disse que é um transtorno de personalidade. Sim. É diferente de outros tantos. Ontem a gente teve uma repercussão fantástica com o programa falando sobre psicopatia. Que é um transtorno de personalidade também, né? Sim. Mas é diferente. É diferente. A gente tem 8 tipos de transtornos de personalidade. A gente já falou aqui sobre o transtorno narcisista, né? Vocês falaram sobre o social ontem, a psicopatia, né? E hoje a gente fala do borderline. E o borderline, ele acaba, assim, trazendo um pouco mais de, não curiosidade, mas sim confusão pelo nome. Esse nome em inglês, né? Que significa limítrofe, na borda. E ele foi descrito já há muito tempo, em 1884, para descrever os pacientes que ficavam no limite da sanidade. Então, eles transitavam entre a neurose e a psicose. Eles não eram tão comprometidos quanto os psicóticos, mas eram mais complexos que os neuróticos. Em 1980, né, com o manual de classificação, com isso tudo que veio, né, definindo melhor as doenças, aí ele tomou o seu próprio lugar. Então, foi definido como uma doença com suas características próprias e tudo isso. E qual que é a principal característica do transtorno borderline? É a impulsividade, o excesso de emoção. São pessoas que funcionam no último volume. Para alegria ou para tristeza? Mas, na verdade, assim, de transbordar emoções. Não, a gente não fala aqui muito de alegria e tristeza. Eles têm uma tendência à depressão, a ver o mundo com muito pessimismo, de uma forma muito negativa, mas é a questão da emoção. Então, tudo com muito sentimento. São pessoas viscerais, que elas entram com muito de corpo e alma, nas relações, seja de qualquer tipo. Então, são pessoas, algumas pessoas falam que é hemofilia emocional, que não consegue conter as emoções dentro de si. Agora, esse não conter a emoção dentro de si, você falou, são muito viscerais, e aí me lembra outra palavra, passional. Eu não sei se são pessoas muito passionais. Por que eu lembrei disso? São pessoas de perigo, de repente. Sim, de se envolver num relacionamento e se tornar um perigo nesse relacionamento. Sim, são pessoas passionais, sim. É como se a pessoa vivesse num eterno apaixonamento. Quando a gente se apaixona, a gente perde um pouco a noção das coisas, né? Mas o apaixonamento numa pessoa normal, né? Que a gente diz normal, passa uns 3, 4 meses, a pessoa entra naquele platô e a coisa começa a funcionar de forma mais equilibrada. Então, o borderline, por exemplo, quando ele se envolve num relacionamento, ele vai de cabeça, de forma muito intensa, né? E a tendência que isso não dê certo é muito grande, né? Então, é aquela pessoa que com uma semana de relacionamento já está planejando casar, já conta a vida inteira para a pessoa que conheceu, já projeta 1000 coisas. São pessoas muito viscosas, muito grudentas, ciumentas, dependentes, né? Porque quando a gente fala de transtorno de personalidade, é diferente de uma doença, porque é uma coisa que é característica. A personalidade é o jeito que a gente é, né? A forma constituída de ser. Então, a pessoa, ela tem muita dificuldade, muita instabilidade nas relações. Essa é uma outra característica. E essa questão do transtorno de personalidade, elas têm uma personalidade muito fragmentada, muito fluida.
é como se ela não tivesse formado direito, porque a gente tem a personalidade do nosso sujeito de ser. Então, eu gosto de um tipo de coisa, eu tenho um norte na minha vida, eu escolhi uma profissão, eu gosto de algumas coisas, de outras não, eu sei o que eu espero do meu futuro, eu tenho planejamento para as coisas. A pessoa que tem a personalidade muito pouco desenvolvida, a gente pode dizer até que eles são imaturos emocionalmente, essa pessoa, ela tem dificuldade de funcionar no mundo e ela precisa do outro para se identificar, para se balizar, para se validar. Então, por isso essa questão da dependência. Então, ela enxerga no outro aquilo que ela não pode, que ela não tem dentro de si. Então, o outro sempre serve como uma ponte para funcionar no mundo. Tá. A pessoa nasce com esse transtorno ou ela adquire durante a vida? Como é isso? Olha, existe uma carga genética, tá? Que é importante, porque estudos revelam que quem tem na família não necessariamente transtorno borderline, mas outros transtornos de personalidade, ou mesmo depressão, alguma doença psiquiátrica, tem a chance muito grande de desenvolver. Mas aí a gente fala de propensão à doença, né? Da pessoa ter uma predisposição, mas ela depende do meio para ter esse gatilho, para que aconteça. Então, nem todas as pessoas que têm uma predisposição vão desenvolver a doença. Qual é esse meio que faz desenvolver? Esse meio, vamos dizer, uma família disfuncional, pais muito rígidos que não deixam a pessoa exercer, criar a independência dela. Então, aquele pai que está podando o tempo todo e impõe. Então, toda vez que a pessoa tenta fazer alguma coisa, o pai vai lá e diz que ele não é bom, que ele não faz direito, que ele não sabe das coisas, que tem que ser do jeito do pai e da mãe. Então, assim, uma criação muito, muito rígida, muito punitiva, famílias disfuncionais no sentido, né, de separações, de muita briga, alguns abusos, né? Alguns teóricos falam de abuso até sexual na família, enfim. São traumas de infância também colaboram e muito para que esse gatilho, para que a doença se estabeleça. Não tem nada a ver com transtorno bipolar? Não tem nada a ver. Por que a gente confunde tanto? Porque é muito parecido. Na verdade, no Brasil, muito dos diagnósticos de bipolaridade são feitos assim de forma equivocada, pelas características da doença. O que acontece no borderline, ele tem essa ciclagem, né? Então, ele está tudo bem agora e daqui a pouco, uma simples coisinha, a pessoa muda de humor. Mas é diferente do bipolar. O bipolar tem essas mudanças muito bem estabelecidas. Então, ele tem aquela euforia e depois uma depressão muito forte. É diferente do borderline, que ele tem um humor mais disfórico, mais deprimido na maior parte do tempo, em alguns momentos mais, vamos dizer, mais alegre, mais eufórico, e ele muda com muita facilidade o tempo todo. Não é o bem-humorado sempre? Não. Tem gente que é bem-humorada sempre. Não são essas pessoas. Não, ele é mais para mal-humorado, mais para deprimido, mais para pessimista. Ele tem muito medo do mundo. Então, assim, sempre enxerga com desconfiança, sempre, vamos dizer, antevendo a dor existencial. Porque essas pessoas, por falta dessa personalidade constituída, eles têm um vazio interior muito grande, um sentimento crônico de vácuo, né? De como se faltasse alguma coisa. Então, são pessoas também que se cansam, que ficam entediadas com muita facilidade. Então, aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada. Emprego, difícil, porque nessa instabilidade das relações, né? Então, assim, são pessoas que a gente fala de valorização e desvalorização. Esse é um dos critérios, né, para diagnóstico, que é assim, a pessoa conhece a pessoa, seja um médico, um amigo, uma pessoa do trabalho, o chefe, e se identifica muito e põe a pessoa lá para cima, né, e valoriza. Então, aquele vira o salvador, o Deus e aquela coisa.
Na primeira frustração ou na primeira coisa que a pessoa faz que desagrade, essa pessoa passa para um outro polo, né? Então, ela passa a ser o ofensor, o agressor. A pessoa, o borderline, ele tem muita dificuldade em processar duas emoções ao mesmo tempo. Então, é sempre assim, ou lá ou cá, 880. Então, por exemplo, eu conheço você, eu gosto muito de você, mas vai ter características de você que não me agradam muito. Mas a gente faz uma equação e eu continuo gostando de você, a gente continua se dando bem. O borderline, ele não consegue fazer isso. Ou ele gosta ou de ele tudo. gosta de tudo, ou você passa a ser do mal. Então, é muito difícil ele ficar lá ou cá. Então é difícil se relacionar com qualquer pessoa. É muito difícil. Então, é difícil viver, porque na vida, de repente, está tudo bem no seu trabalho, mas lá em casa tem um problema, num outro departamento da vida você tem um outro problema. O borderline também não lida bem com isso. Ou ele fica super feliz, ou ele fica super triste. E você falou que é mais o triste, né? É mais para triste, mas a questão é assim, de se envolver em problemas das relações não acontecerem, de ter um entrave sempre ali. Então, assim, funciona muito bem superficialmente. Quando ele se aprofunda na relação, é que aí as coisas aparecem. Então, assim, você ter um conhecido, uma pessoa com quem você se relaciona de forma, assim, superficial, tranquilo, são pessoas bacanas, gentis, inteligentes. A hora que você se aprofunda, ela começa a ser muito dependente, muito exigente, muito ciumenta. Então, é uma pessoa que ela engolfa o outro, ela não deixa o outro, tem ciúme de amigo, não só nas relações, vamos dizer, maritais ou conjugais, mas sim também no âmbito das amizades. E no trabalho, por exemplo, pode ter ciúme do chefe com o outro que elogiou o colega, né? Pode achar que o colega não pode sair com o outro colega porque deixou ele para trás, então ele sente aquela coisa do abandono. Então, medo do abandono. Medo do abandono é também dos critérios para diagnóstico. Então, um medo constante, de se abandonar, né? De um abandono real ou imaginário. Então, assim, nos casos mais acentuados, então, por exemplo, a pessoa tem um marido, o marido sai para trabalhar, ela entra em pânico, porque a gente tem, né, na racionalidade aquela coisa, a pessoa vai trabalhar e volta. Então, é como a criança, quando a mãe sai por um pouco e a criança não tem aquela noção, porque ainda não desenvolveu, de que a mãe vai voltar, como se a mãe fosse sumir para sempre, o borderline também, ele não consegue esperar, ele não consegue a ausência do outro, porque na fantasia, a sensação de que o outro não vai voltar, de que vai ser abandonado. Isso acontece mais com homens ou com mulheres, o transtorno borderline? Com mulheres. É característica de mulher, né? Característica de mulher por questão das emoções. Mulher é que tá mais... A mulher é mais emocional, né? Então, por exemplo, na psicopatia, a prevalência em homem, porque os homens são mais razão. Então, assim, o borderline, ele é todo emoção. Zero razão, né? Ao passo que o psicopata, ele é zero emoção, né? E todo razão. Agora, sabe quando você tem um amigo ou uma amiga que tá muito emoção e aí você tenta colocar a pessoa, você vai conversar, a pessoa tá precisando de uma conversa, você vai tentar ajudar, você puxa a pessoa, coloca os pés no chão, chama ela para razão. Dá para fazer isso com borderline? Não. Então, e quando você tenta, por exemplo, são até pacientes difíceis. Porque você, em terapia, a terapia ela serve para dar um norte para a pessoa, para dizer para ela o que é certo e errado, né? Para ela ter mais, para se conter mais. Então, assim, quando você fala alguma coisa, quando você é um pouco mais incisivo, quando você prensa um pouco mais, quando você puxa um pouco mais, né? A pessoa já te vê como ofensor. Já não vê aquilo como uma coisa construtiva, como uma crítica boa. Então, assim, a facilidade com que eles têm para se zangarem, para sair do prumo, é muito grande. E, assim, voltando à questão das mulheres, 75%, né, dos casos é em mulheres. 75% é muito grande. E na população, de uma forma geral, é 2 a 6%, né? Então, assim, até pouco, né? Se a gente pensar.
comparando com outras doenças psiquiátricas hoje em dia. Você deu algumas características aqui, eu quero saber como é que a gente faz quando a gente identifica alguém que está precisando de ajuda, você não sabe o que é, de repente. Você não sabe se trata de psicopatia, você não sabe se trata de bipolaridade, a gente não sabe se é borderline, a gente não sabe. Eu quero saber como é que a gente faz quando a gente acha que tem algum problema, a gente leva para quem essa pessoa? Pode ser o filho, a mãe, o pai, o primo, a tia, o irmão, o amigo. Para onde a gente leva? Então, primeiro é que como você vai levar uma pessoa para alguém, sendo que ela não acredita que ela tem problema nenhum, né? Então, assim, o borderline, ele não identifica nele esse excesso, né? Toda essa labilidade, ele muitas vezes ele sente culpa, muita culpa e muita dor quando ele perde a cabeça, que é uma coisa muito comum de acontecer nos acessos de raiva, e aí nesses casos ele acaba chegando a um consultório médico, um psiquiatra ou no psicólogo, encaminhado geralmente pela família. Mas por si mesmo ele não vai procurar ajuda, porque ele tende a projetar a frustração, o erro no outro, né? Até para tirar a culpa de si próprio. Tem telespectadora na linha, vamos colocar no ar? Quem fala conosco do Rio de Janeiro? Olá, boa tarde, tudo bem? Qual o seu nome? Boa tarde, é Bárbara. Oi, Bárbara, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui hoje. Bárbara, você tem perguntas para a doutora Triana? Ela já está te ouvindo. Sim, na verdade, eu namorei uma pessoa durante 6 anos e no momento do aconselhamento, né, antes do casamento, um psicanalista disse que ele tinha transtorno de borderline. E a minha vida teve que mudar completamente, eu tive que terminar o relacionamento, mas eu tive que fazer ele acreditar que foi ele que terminou. Foi a orientação do psicanalista, porque ele estava ficando violento. Estávamos dirigindo, ele ficou nervoso e deu um murro no painel do veículo e quebrou o vidro da frente do carro. Jogou o filho dele numa pedra, numa cachoeira. Nós não tínhamos filho, mas ele já tinha um filho. E eu mudei a minha vida por conta dele. Eu tive que mudar de endereço, mudar de telefone, mudar de tudo. E, assim, eu tô um pouco com medo, assim, como que eu lido agora com essa situação? Assim, eu quero voltar à minha vida. Bárbara, faz quanto tempo que essa situação aconteceu? 2013 eu consegui colocar um fim. Tá. Assim, juridicamente só consegui colocar um fim em 2014. Tá. Que nós havíamos bens, né? Havíamos bens adquiridos. Eu não converso com ninguém da família dele. Tudo bem. E eu tô isolada no mundo, assim. E eu tenho tá medo, com medo, né, como Bárbara? que eu reconheço um novo rapaz? Como que eu reconheço esse traço de personalidade para eu não namorar alguém com o mesmo transtorno? Entendi, Bárbara. Obrigada. Um beijo para você, para todo mundo aí do Rio de Janeiro. Doutora, excelente a pergunta da Bárbara, né? Aliás, muito interessante esse aconselhamento que ela disse que fez antes do casamento. Ela procurou uma ajuda. De repente, para uma conversa, né? Então, certamente ela procurou porque alguma coisa aconteceu, né? Agora, nesse aconselhamento foi diagnosticado. Ela fala de traços de violência fortíssimos, que a gente pode falar depois, mas o que me chamou muita atenção foi o próprio especialista a aconselhou a terminar o relacionamento, mas fazer com que ele acreditasse que ele tinha terminado. Como é que funciona o término de um relacionamento para o borderline, já que você falou que ele é super apegado, que se espelha na outra pessoa, abraça a outra pessoa? Como é isso? É muito difícil, ele não vai aceitar. O que ela falou sobre as questões dele realmente fazem todo sentido com as características do transtorno. Realmente é assim que acontece. Então, essa agressividade toda, esses rompantes de fúria, acontecem quando a pessoa está no desespero pelo abandono, no desespero de ficar sozinho, essa dor emocional. E eles também não têm a trava, por exemplo, a gente
como todo mundo, tem momentos que a gente fica muito irritado, muito bravo, mas a gente sabe que a gente tem que se conter. Com certeza. Né? Eu não posso, uma pessoa me cortou a frente no trânsito, me xingou alguma coisa, eu posso ter vontade de bater, mas a gente não faz isso, né? Ou de jogar o carro em cima, a gente se contém. O borderline, não. Ele pensou, ele faz. Assim, é uma coisa meio que automática. Falou da impulsividade. É, impulsividade. Para agressão, a impulsividade para o relacionamento, você falou também. Sim, e a agressão, ela vem aí por excesso de sentimento. Né? Então, assim, ele pode agredir uma pessoa que ele ama, porque gosta muito. Ela falou do filho dele, que ele fez alguma coisa com o filho. Sim, mas a questão do filho é o seguinte... Para o borderline, as relações, elas são mais importantes, as relações de parceiro, de namorado, de marido, a relação amorosa, ela é mais importante que tudo. Então, assim, por exemplo, mães borderline, elas não são boas mães. Por quê? São excelentes esposas. Elas... Não necessariamente, mas elas não são boas mães porque elas não se dedicam. Ah, eu entendi. Agora eu entendi. Então, elas não se dedicam aos filhos, não são boas mães, também não são boas no relacionamento ali de homem e mulher, então com o marido, porque tem essa dependência toda, mas especialmente com o filho, porque essa é mais importante. Sim, porque assim, ela passa muito tempo preocupada com o relacionamento e acaba pouca atenção para o filho. Então, quando ela relata, a telespectadora relata sobre o filho, realmente, a pessoa põe o filho em risco para preservar a relação conjugal. Então, assim, é muito triste. E são mães e pais também que podem ser que focam muito, que são muito possessivos, que não deixam a criança, exercer no mundo, mas ao mesmo tempo não se dedicam, não dão a atenção necessária, é só a hora que eles precisam. Dá para colocar esse filtro no borderline? Dá para colocar essa contenção nesses sentimentos todos? Porque isso atrapalha demais. Então, esse filho vai saber que essa mãe é desse jeito, né? O marido vai identificar e um relacionamento assim não funciona. Olha, como isso vai para frente? Então, muitas vezes não vai, assim, a gente tem histórico do borderline de casamentos desfeitos, de relacionamentos frustrados. Então, aquela pessoa, assim, como eu disse, ela entra de cabeça nos relacionamentos, então, assim, o namoro começa e aí não dá certo, porque, né, a hora que se aprofunda, o outro vai embora. E a pessoa realmente não aceita. Ela, como no filme dos anos 80, Atração Fatal, não sei se todos conhecem e lembram, mas a pessoa persegue, ela vai atrás do outro, ela faz coisas horríveis para ter o objeto amado de volta. E mais do que ter o objeto amado, para não ser abandonado. Tem muita pergunta chegando aqui. Eu vou fazer a pergunta da Tânia. Eu vou me preparar para dar um recadinho e você vai responder. A Tânia está nos assistindo, ela disse que tem depressão há mais de 30 anos, está assistindo a nossa entrevista e ela quer saber se ela pode ter o transtorno borderline. Quais são as outras características que ela deve observar? O borderline vai conseguir identificar que é borderline? Alguém que está assistindo a gente sofra com esse transtorno, vai saber o que é? Ele vai fazer o que com essa informação? Olha, Tânia, é muito difícil o diagnóstico de borderline, né? A gente tem aí um estudo que diz que, assim, uma pessoa demora até 10 anos para ter um diagnóstico correto, né? A gente fala aqui, a gente tem... O intuito do programa é ser informativo, mas quem pode fazer realmente o diagnóstico é o profissional. Então, assim, a gente dá algumas características, mas o ideal seria que você procurasse um profissional que trabalha com esse tipo de transtorno, para que ele pudesse realmente se aprofundar no seu caso e poder te orientar. A depressão, sim, é uma comorbidade no borderline, mas muitas pessoas têm traços borderline, mas não significa que ela tenha o transtorno, né? Então, todo mundo, algumas pessoas são impulsivas, né? Outras têm a questão de ser mais pessimistas, o medo do abandono. Isso pode estar presente na vida de algumas pessoas, no entanto, elas não serem
borderline. Então, assim, muito cuidado, né? A gente não quer fazer com que as pessoas nos ouvindo se identifiquem e achem que tem um transtorno. Quem vai fazer isso é o profissional, né? E ter traços de algum transtorno, às vezes é até bom, né? Mas não confunda, né? Se você tem dúvida e há tanto tempo, né, que você sofre com essa depressão, procure o profissional e converse de forma mais aprofundada. Já a gente fala sobre tratamento também, que isso é importante. Durante as férias, o tempo que eu tinha para ler as mensagens dos telespectadores, pessoal desejando Feliz Ano Novo, comemorando aí que em breve a gente voltaria com a programação ao vivo, a maioria das pessoas escreveu que gostava muito do Consulta porque conseguia assistir sobre e saber, aprender sobre diversos problemas, transtornos, doenças e saber o tratamento, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, dar essa energia para que a pessoa possa buscar. Tânia, tá sofrendo há 30 anos com a depressão? Tá te incomodando? Tem que buscar um especialista. Mesmo se algum outro especialista tenha dito que você tem que viver assim a vida inteira. Se você não tá feliz, tem que procurar outro especialista. Eu sempre falo, essa é a minha opinião aqui, sempre, sobre cada problema que a gente fala. Não tá satisfeito? Vai, que tem sempre novidade. Tem sempre algo que a gente possa fazer para melhorar a situação. A terapia é a parte mais importante do tratamento. É um paciente difícil de lidar, porque ele é um paciente muito aderente, muito viscoso. Então, num primeiro momento, ele vê o profissional como um salvador, né? Como uma pessoa linda, maravilhosa, que ele se afeiçoa. Muitas vezes, se é um homem, a pessoa pode se apaixonar, né? Acontece muito de se apaixonar pelo profissional médico. Como é que faz num caso desse, doutora? Então, porque se ele se apaixonou, como tem essa coisa muito do sentimento, né? Se você falar também que não vai mais atendê-lo, é outra... Sim, é outra quebra. Então, assim, esse tratamento está fadado ao fracasso. Então, o profissional ele tem que ter muito cuidado, ele tem que ter o apoio da família, né? Tem que ser uma coisa em conjunto, né? Então, a família, muitas vezes, dá para a gente subsídios até para diagnóstico, para tratamento, porque o paciente ele se mostra muitas vezes nessa plasticidade, nessa fachada depressiva. Eles aprendem desde cedo a se comportar como vítimas, né, coitados, como se o mundo devesse muita coisa para eles, né, como sempre tivesse alguém fazendo mal. Então, meu chefe é ruim, minha mãe é ruim, né, o meu marido me abandonou. Então, é aquela coisa muito deprimida e às vezes confunde o profissional. Então, a entrevista objetiva com os familiares dá muito instrumental para o profissional. Agora, o que acontece, assim, você tem que ter cuidado com esse paciente na condução da terapia para que ele não te ponha para o lado das pessoas más, que isso acontece muito, como a gente falou, né? Que ele vê a pessoa sempre ou é muito boa ou é muito ruim. Então, se cismar com você, se você for muito incisivo e tentar mudanças muito drásticas, que eles não mudam, personalidade você não muda, você melhora, mas você não muda. Aí ele pode abandonar o tratamento, né? E assim, profissionais pouco experientes, eles podem sentir que assim, o fracasso pode ser transferido para eles sentem que não estão fazendo bastante, né? Porque o paciente ele tem essa capacidade de manipulação, né? De fazer muitas vezes essa contra-transferência e o profissional achar que ele não está dando conta do paciente. Para não mostrar que não, ele não mente porque ele sente a coisa dessa maneira, né? É uma coisa. Quer ajuda. No fim, ele quer ajuda porque ele sofre. É uma vida de muito sofrimento. Né? Existe culpa, que não existe no psicopata. No borderline existe muita culpa. Então, por exemplo, ele não tem essa trava, ele tem um rompante que sai quebrando tudo, depois ele sofre. Né? E assim, um outro sintoma muito importante, né, é a questão da automutilação, que em alguns casos acontece. Das pessoas se cortar, se queimar. Né? E a automutilação, ela vem em que sentido? Né, de autopunição, quando ele julga que fez alguma coisa muito errado, que ele não tem sentido no mundo, que ele é inútil.
Uma outra forma também é para manipular. Então, se o namorado está falando que vai terminar, a pessoa vai lá e ameaça se suicidar, ameaça se machucar. E uma outra forma também de aplacar a dor emocional, a dor existencial. Então, assim, provocando uma dor maior, uma dor física, na tentativa de amenizar essa dor psíquica, essa dor interna, esse vazio todo que ele sente. Quanto tempo a gente tem para eu dar o recadinho? Então eu vou fazer mais pergunta aqui para a doutora. Você fala, o Ronaldo me lembrou, o psicólogo às vezes ele fica numa situação que ele pode ser o alvo de... Ontem nós falamos de psicopatia, pode ser o alvo de um psicopata, ele pode ser, de repente, alvo de ciúme de uma pessoa que tem borderline, de repente você está tratando o marido faz a terapia, essa pessoa que tem borderline, que é a esposa dele, sente um ciúme excessivo, pode acontecer isso? Essa relação de a pessoa não entender, ela não faz tratamento, ela tem borderline, mas não faz tratamento. Acha que o marido está fazendo a terapia, está fazendo a terapia com uma mulher, pode ter essa relação de repente você chama ela para ela também ser entrevistada ali. Como é que faz quando o marido conta, olha, minha esposa tem transtorno borderline, eu não tenho, venho aqui e estou fazendo a terapia, mas ela não quer fazer. Como é essa situação? Porque aí eu imaginei de repente o psicólogo numa situação de muito risco, onde a postura ali vai fazer toda a diferença. Sim, corre o risco realmente, porque são pessoas muito ciumentas, né, muito desconfiadas, que têm muito medo e elas não têm, assim, muito discernimento, né? Então, ciúme sentiu, assim que corre perigo, né? Mesmo que esse perigo seja uma coisa da imaginação deles, eles partem para o ataque. Então, vai ser com a chefe, vai ser com o profissional. Então, realmente coloca o parceiro em situações de muito desagrado, de muita vergonha, né? Mas de saia justa, vamos dizer assim, porque realmente ela pode se indispor com o profissional, pode se indispor com o chefe por questão de ciúme, de imaginar que está acontecendo alguma coisa, com pessoas da família mesmo, né? Então, com uma irmã, com uma prima, porque ela precisa do controle o tempo todo, né? O controle para evitar o possível abandono, que é um dos sintomas mais, assim, presentes, né? Junto com a impulsividade, esse sentimento crônico de vazio. Já vou te perguntar, porque acho que são, para diagnosticar, você tem critérios, né? Para diagnosticar. De repente, quem está em casa, a gente às vezes quer diagnosticar em alguém algum transtorno, algum problema, é muito mais complexo do que a gente imagina. Já, doutora, você explica quais são esses critérios, quantas características é preciso ter. Mas você falou da família, e uma telespectadora, uma pessoa que estava passando nas ruas, que assiste ao programa, mas que estava nas ruas, falou com a nossa repórter, disse que, eu sei o que é borderline, porque eu tenho alguém na família. E falou muito bem, de repente ela descreveu muito bem. Tá tudo bem, de repente a pessoa te pega pelo pescoço. E até olhei para você na hora e perguntei se era assim mesmo, né? Enquanto vocês assistiam ao VT, porque você imagina uma situação onde está todo mundo bem, de repente, agora, de repente, aconteceu algo e virou o clima dessa casa, desse grupo, dessa família. O que acontece para mudar assim? Às vezes não é necessário nada, muda alguma coisa dentro da cabeça da pessoa e aí ela coloca isso para fora. Vai explicando para a gente enquanto eu me preparo, doutora. Então, muitas vezes acontece uma coisa muito insignificante para justificar o tamanho descontrole da pessoa. Então, por exemplo, eu deixei cair uma gotinha de suco na sua roupa, ou derrubei o seu papelzinho no chão, já é motivo para a pessoa perder o controle totalmente, né? E assim, eles se irritam com muita facilidade e a raiva é desproporcional ao motivo. Sempre assim. Perfeito. Vou dar um recadinho para quem está em casa. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, falar sobre transtorno borderline. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Triana Portal. Ela é psicóloga.
bom falar sobre esse tema. Ainda é muito pouco falado, mas, pelo que você está me falando, atinge muitas pessoas, né? É importante ter em mente que é difícil fazer o diagnóstico sem ser o especialista. Sim. Né? Às vezes em casa a gente quer achar essa característica em alguém. Sim, né? na verdade ele é pouco falado porque ele é muito confundido com o transtorno bipolar. Porque a gente fala bastante de bipolar, né? As pessoas falam bastante. A maioria dos diagnósticos são feitos como bipolar. E não é. E não é. O contrário não é válido. O contrário não também. Todos, né? Mas assim... O contrário também é válido. Às vezes você fala que é borderline e é bipolar. O que acontece, assim, são as comorbidades, né? Porque o borderline, o transtorno borderline pode cursar com outras doenças, como a depressão, né? Outros transtornos de personalidade, né? Transtornos alimentares, com drogadição. Então, assim, existem as comorbidades, então pode estar associado dentro do diagnóstico duas coisas, né? Agora, para ter um critério para diagnóstico, né? Sim, esses critérios, né, eles são descritos pelo Manual de Descrição das Doenças, o DSM, né, feito pelos americanos. E dos 8 critérios, né, dos 8 sintomas, das 8 características, a pessoa tem que ter pelo menos 5 dessas características para poder diagnosticar. Existem 2 subtipos que a gente vê na prática. No manual isso não está descrito, mas na prática a gente vê que tem 2 subtipos, que são os, vamos dizer, de alto funcionamento, os explosivos, né, que são esses que quebram tudo, aquela que, assim, terminou o namoro, joga a foto fora, rasga a roupa, põe o cara para fora, joga o sapato na cabeça dele. São essas pessoas, né, dos rompantes, né? Então essas são os explosivos. E o outro subtipo são o tipo implosivo, que é a pessoa que acaba mais quietinha, que ela acaba fazendo mal para si mesma. Então a tendência mais a ser deprimido, a ficar mais recluso, se automutilar e muitas vezes chega ao suicídio, né? Então, são pessoas que precisam, de repente, precisam de uma supervisão, de alguém ali observando, precisam de alguém para acompanhar isso, porque senão elas tiram a própria vida. Esses casos mais implosivos, sim. Sim, e esses são casos... pessoas que têm acompanhamento, né? Internação pode ser necessária? Sim, pode ser necessário, nesses casos, das pessoas que se machucam. Algumas pessoas passam despercebidas, né? Elas passam uma vida uma vida muito, vamos dizer, disfuncional, mas sem tratamento, com muito sofrimento, né? Porque essas pessoas sofrem, causam sofrimento para as pessoas, porque, né, causa confusão na vida das pessoas, elas são manipuladoras não por, vamos dizer, maldade, mas por excesso de sentimento, né? Porque... Você fala manipuladora, ela manipula para não perder aquilo que ela tem? Para não ser abandonado. Então, a pessoa que ela vamos dizer, ela vai segurar o parceiro dizendo que se ele largar, ela vai se machucar, ela vai morrer, ela vai se suicidar. Ela manipula o outro se fazendo de coitadinha, com dores, por exemplo. Eu tenho dor disso, eu tenho dor daquilo. E muitas vezes tem mesmo, existe uma prevalência de dor crônica muito grande, né? A gente falou de dor. Sim. Nesse caso, tem dor também? Uma dor que se torna física de muitos verdade? desenvolvem, né? Inúmeras patologias aí, não só psiquiátricas, mas físicas. E aí a dor, ela acaba, né, alimentando a parte emocional e vice-versa. Enfim, mas existe dentro da dor crônica, e que tem uma parte dos pacientes que tem transtorno de personalidade, o transtorno mais prevalente é o borderline, seguido de outros, mas acontece muito, né, caso de dor crônica. Então, assim, eles manipulam nesse sentido, que eles sempre se portam como vítima. O que acontece muito, assim, dentro das famílias, a questão da triangulação, né? Então, isso pode também ser mutável. Então, uma pessoa da família é identificada como ofensor.
e o outro como salvador e ela sempre a vítima, né? Então, assim, elege, por exemplo, a mãe que sempre passa a mão na cabeça, a mãe que sempre está... Sempre tem esse... Então, tem sempre o ofensor, o defensor sim. E ela é sempre a vítima. Sim, acontece muito. Isso pode acontecer também envolvendo o profissional de saúde, né? Que ele pode ser o salvador ou ele pode ser o ofensor e a família entra aí, no caso, como salvador. Enfim, mas aí a manipulação não é uma manipulação para obter algum lucro como no psicopata, mas uma manipulação para obter a atenção, o carinho, para satisfazer essa carência que ele tem, né? Agora, dos critérios, você trouxe aqui pra gente 9 sintomas, né? Que precisam ter pelo menos 5 deles para diagnosticar. Um deles envolve drogas, não tem? Um deles fala de drogas? Sim, que é a questão entra na questão da impulsividade, né? Então, assim, a pessoa, ela é muito intensa e ela se joga com muita facilidade para as coisas. Então, pode ser o sexo sem proteção, pode ser direção imprudente, né? A pessoa que desrespeita os limites, né, da sociedade, é uma pessoa que pode vir a abusar de substâncias, né, de drogas, de álcool, problema com jogo, gastos, a oniomania que a gente falou também, né? Então, tem muitos pessoas aí com compradores compulsivos que são borderlines. E aí vão te procurar, de repente, pela compulsão, pela compra? Então, muitas vezes o diagnóstico pode pode vir ao contrário, através de um desses problemas, né? Seja por jogos, né? Compras, até distúrbios alimentares, né? Comer demais, comer de menos, né? E a gente fala, né? Do pessoal, uma das pessoas que estavam na Paulista com a repórter, a Jéssica, falou sobre alguns artistas, né? Isso. E assim, famosos. Tem muitos famosos. E os casos são bastante ilustrativos, né? Então a gente pensa na Elizabeth Taylor. Isso é importante também, eles têm uma veia artística muito boa, eles são bons artistas. Por quê? Como eles são viscerais, como eles se doam, né? Eles entram no personagem, eles, né, se despem de si mesmo e entram naquilo com tudo. A Elizabeth Taylor, por exemplo, ela teve 9 casamentos desfeitos. Então você vê essa coisa, né? O foco da vida era a questão do relacionamento, mas ela não conseguia se manter nesses relacionamentos. A Britney Spears, aí qual sintoma que a gente pode associar? Essa questão da impulsividade. Teve situações que ela bateu em jornalista, a vez que ela foi lá e teve um rompante, foi lá e raspou a cabeça, né? Algum ato impensado, no dia seguinte ela estava lá pondo cabelo postiço, porque, né, ela não queria. Porque foi um rompante de coisa impensada, né? A Angelina Jolie, na questão dos distúrbios alimentares, a Amy Winehouse, né? Que chegou aí a falecer porque usava drogas, então ela era toda desbalanceada nessa questão aí das emoções também. Então você imagina uma pessoa que não tem modulação das emoções, como é difícil conviver em sociedade, né? Muitas vezes mais difícil para ela mesma do que para os outros, né? Agora, quem está perto, isso é sempre uma aflição, acho que para a família, né? Quem está perto quer sempre ajudar. Sim. Né? Tá percebendo que a situação está difícil, de repente já esses sintomas começam a ficar mais evidentes. Isso começa a chamar a atenção. A família vai precisar de um suporte para poder ajudar essa pessoa. Dá para trabalhar com o mesmo? É com o mesmo psicólogo que trabalha a família? Como é isso? Sim, pode ser, porque aí, né, aí o profissional já entende bem em outros casos, de repente atendeu a filha e não pode atender a mãe. Nesse caso pode? O caso para fazer entender a patologia, para saber conviver com aquela pessoa, orientações para lidar com o paciente. Aí uma terapia pessoal, lógico que a pessoa, né, se quiser fazer uma terapia pessoal, procura outro profissional, né? Mas é importante ter essa comunicação ali com o profissional. Mas uma coisa importante e bacana, né, se a gente pensar, é que
as características da doença, né? A doença em si, ela começa a aparecer no começo da idade adulta, na adolescência, no começo da idade adulta. Geralmente, quando no primeiro relacionamento desfeito, né? O primeiro namoradinho ali que não deu certo, então a primeira crise é ali. Mas, com o passar do tempo, os sintomas vão se aliviando, vai melhorando. É como se a personalidade fosse se organizando de alguma maneira, mesmo que não tenha tratamento. Se tiver tratamento, muito melhor, mas a gente percebe que assim, o pico da doença é da adolescência até os 30, 40 anos. Depois vai diminuindo. Então, esse é um dado bom, né? Não é uma coisa que vai evoluindo e piorando cada vez mais. Tá. Né? Ela chega num ponto e ameniza. Vaine Pereira fez pergunta aqui, a gente já respondeu durante o programa. Eliane Lana, diz que o marido dela é quieto, mas sempre que questiona alguma coisa com ele, ele fica muito bravo. Ela diz aqui que ele fica uma fera. Para que não aconteça o pior, ela fala que eu entendo que ela tenha medo de alguma agressão, ela fica quieta. Ela quer saber se esse pode ser um sintoma do borderline, doutora, enquanto eu me preparo. Esse é um dos sintomas, né? Mas como eu disse, apenas um sintoma não define a pessoa como borderline. Ela precisa ter várias características, vários traços borderline para a gente poder definir isso como a patologia em si. Então, um detalhe só é muito pouco para a gente dizer que ele é borderline. Precisaria de um pouco mais de informação para poder fechar. A tia Alves aproveitou o gancho da nossa telespectadora que ligou para cá, quer saber como é que segue em frente depois de ter se relacionado com alguém que sofra com transtorno borderline. Daqui a pouco a gente volta, então, para a doutora dizer se fica algum trauma, se faz terapia também para passar por cima disso. Já. Doutora, após um relacionamento com alguém que sofra com transtorno borderline, ficam marcas nessa pessoa? Então, de repente, houve uma agressão, a pessoa não sabia lidar com essa situação, de repente até acabou, ela acha que ela provocou essa situação, existe uma culpa às vezes do outro que não sofre com esse transtorno. Queria que você falasse um pouquinho se terapia pode ser necessário para passar por cima disso. Sim, a terapia pode ajudar muito uma pessoa que saiu machucada de um relacionamento com borderline. O que acontece é que se a pessoa estava realmente envolvida, apaixonada, né, ela acaba ficando muito assustada pelas características, né, e pelo relacionamento desfeito, né? Mas há de se considerar que pensar que não é uma pessoa que tem um problema muito sério. Agora, né? Quem termina esse relacionamento é quem identifica e não consegue conviver com o borderline. O borderline termina relacionamento? Você falou que é muito difícil, né? Então, é muito difícil. A coisa, ele pode terminar sim, porque ele pode virar, né, aquela coisa do 880, do preto e branco. Então, ele pode, às vezes até por um medo inconsciente de ser abandonado, ele fazer essa opção de identificar o outro como ofensor, né? Então, nos homens, por exemplo, aqueles homens que estão sempre querendo conquistar várias mulheres, estão toda hora trocando de namorada, então, assim, que é uma garantia de nunca estar sozinho, né? Então, assim, Pelo medo do abandono. Sim, então eu tenho que ter várias conquistas, assim eu nunca fico sozinho. Então, na menor possibilidade de ser abandonado, então deixa eu já partir para outra, conquistar outra pessoa e então ele pode sim ficar pulando de relacionamento em relacionamento para tentar evitar a questão do abandono, né? E é interessante falar também, né, para as pessoas, é uma forma de ilustrar, que essas pessoas, quando elas entram num relacionamento, elas, como não têm uma personalidade uma identidade, né, uma personalidade muito bem constituída, elas acabam tomando muito da personalidade do outro. Então, por exemplo, se o outro
é um estrangeiro. Ela vai lá tentar aprender a língua do estrangeiro. Se ele gosta de luta, ela vai passar a assistir luta, toda luta que tiver, ela tá lá. Então, assim, a pessoa, você está rindo, você já deve ter ouvido falar de algum caso assim, ou conhecido alguém que é assim, né? Então, a pessoa... você precisa... Aí não significa que é borderline, tem que ter 5 dessas características que a doutora está falando. Mas você falou de ter o gosto, né? Então, se a pessoa fala francês, você vai aprender a falar francês, gosta de luta, você vai se interessar por luta. E aí, eu pensei na roupa também, que é algo que nos identifica tanto, né? Mostra tanto quem nós somos. Então, pode acontecer, se tá andando, tá com um grupo... sim, vai se identificar é do rock, usa a roupa sim, vai do virar rock. Roqueiro, tá certamente. com um grupo de patricinhas ou mauricinhos. Vai se vestir daquela forma também? Vai se vestir daquela forma também, com as amizades também. É o que eu falei, a personalidade, ela não tem uma característica fixa. A gente, lógico, né, tem alguma mudança, vai amadurecendo, vai adotando outro tipo, né, de jeito de se vestir. Pode até haver uma mudança mais drástica, né, no comportamento, até da maneira de se vestir, mas esse vai pulando de estilo em estilo. E isso também é uma das coisas que prejudica na parte laborativa. Então, porque essa pessoa, de repente, ela trabalha em vendas. Aí amanhã ela fala que não gosta mais de vendas, que ela vai resolver abrir uma floricultura. Também fez isso. E depois, não gosto mais de floricultura, agora eu vou ser... jornalista, enfim, a pessoa não tem, ela vai mudando, é uma instabilidade muito grande. E nos relacionamentos também, ela vai ser o que ela está vivendo no momento. Deixa eu aproveitar, mandar um beijo aqui para Marilza Gregório. Tô faz uns minutos aqui procurando esse recado. Ela diz que é fã, assiste todos os dias o programa, diz que ajuda muito a esclarecer as dúvidas. Ela é de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Pediu para eu mandar um beijo para os filhos dela, que se chamam Camila e Daniel. Camila, Daniel, beijo para vocês. E também para a mãe dela, que não perde um programa, Maria Aparecida. Maria Aparecida, um beijo para você. Marilza, outro beijo para você também. Obrigada pelo carinho. Obrigada a todos que mandaram mensagens aqui. No decorrer dos dias eu vou mandando os beijos. Escrevam lá de onde vocês assistem ao Consulta ao Doutor. Quero saber mais sobre ideias paranoides. Sim, esse é um dos sintomas também, né, que está dentro da classificação, que ele também está relacionado a essa coisa da pouca confiança, né? A pessoa, ela não tem autoestima, praticamente não tem autoestima, é muito baixa, ela não tem muita confiança em si mesma. Então, ela sempre acha que tem alguma conspiração contra ela, ou que alguém vai passar a perna, ou que alguém está falando aquilo porque vai fazer... Sabe, aquela coisa... não chega a ser diferente da paranoia do esquizofrênico, que é uma coisa muito mais estruturada, mas são traços, né? São ideias paranoides, né? Que assim, a pessoa está sempre desconfiada, achando que falam dela, achando que estão fazendo alguma coisa para ela. E ela conta isso para alguém? Às vezes sim, às vezes não. Então depende, é o que eu falei, o explosivo ele é mais para fora, né? O implosivo ele tende à reclusão, a viver muito sozinho. Até por isso eles são muito inteligentes, né? São pessoas que leem bastante, que estudam bastante, mas não conseguem desenvolver a parte social, porque você precisa do outro, né? Para desenvolver, para ter traquejo, para conseguir lidar nas relações, saber circular no mundo, se defender, né? E então essa questão de ficar muito sozinho acaba deixando a pessoa um pouco instrumentalizada, né? Instrumentada para lidar com os problemas do dia a dia. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu quero agradecer demais sua participação aqui. Volte sempre, é sempre bom falar. Ontem a gente falou sobre um outro tema também que é muito relacionado com o que a gente fala aqui, que é do psicopata, né? Então, como identificar, as pessoas vivem conosco, né? De repente você pergunta para alguém, você conseguiria conviver com uma pessoa que tem transtorno borderline? A pessoa não sabe, às vezes fala, não, às vezes a gente convive com pessoas que sofrem com o problema. O importante é identificar e tratar, porque apesar de não ter cura, né, a pessoa consegue viver de uma maneira mais razoável em sociedade, né, doutora? Sim, consegue. Existe um controle muito bom, né? A psicoterapia ajuda muito.
Muito obrigada por ter vindo, adoro te receber. Vou passar os contatos da doutora, porque ó, ela tem canal no YouTube, tem um site também para que você possa entrar. Ó, no YouTube você escreve Triana Portal. É um canal, você tem que se inscrever no canal. Então, se inscreve lá no canal da doutora que você recebe as atualizações. Quando ela posta vídeo, você recebe no seu e-mail. O site www.trianaportal.com.br, trianaportal.com.br, o telefone 0 operadora 11 3739 3140, 3739 3140. Doutora, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas. Obrigada a você, obrigada a todos da produção, é sempre muito gostoso estar aqui. Eu também adoro te receber. Obrigada, bom fim de tarde, viu? Você que está em casa, obrigada por nos assistir até agora. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Vai lá no Facebook que eu quero ler o seu recadinho aqui durante os próximos dias, tá? Nos próximos programas. facebook.com/Denise Luque ou /consulta ao doutor. Fiquem com Deus e se vê amanhã. Tchau.